Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo Corinthians 1, São Paulo 1. Iguais do coração, deu empate no Majestoso. Muita gente dizia que o São Paulo não iria resistir. Os corintianos estavam todos acesos, dizendo, vai ser goleada, vamos ganhar. E os são paulinos, os devotos estavam meio cautelosos, porque o São Paulo não tinha o Ganso, o São Paulo não tinha o Kelvin, o São Paulo não tinha o Caleri, né? Foram todos embora, o Kelvin tá machucado, mas o Ganso foi embora, foi pro Sevilha. E o Caleri também foi embora. O São Paulo vai sentir muita falta desses seus astros, desses dois, né? O Ganso é o maior meio armador do futebol sul-americano, eu já venho dizendo isso há muito tempo, né? Agora vamos sentir a falta dele. E o Caleri era o grande artilheiro do time, né? Toca no Caleri que é gol, mas já foi embora. Então, os devotos estavam ali meio ressabiados com esse jogo lá no campo deles lá, né? O São Paulo não tem dado sorte lá não consegue ganhar lá. Mas pelo menos não perdeu. O time do São Paulo foi melhor que o Corinthians. O São Paulo foi melhor no jogo. Se houvesse um vencedor nessa partida, se houvesse justiça, se o jogo não pudesse terminar empatado, quem ganharia era o São Paulo. Porque o São Paulo foi melhor que o Corinthians, sim, com todos aqueles desfalques. O São Paulo que veio com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson e Thiago Mendes plantados à frente da zaga, e Cueva, essa grata surpresa, o peruano Cueva, no lugar do Ganso, ali armando o jogo, com Centurion de um lado e Michel Bastos do outro, e Ítalo na frente. O Ítalo finalmente jogou na sua verdadeira posição. O Ítalo é centroavante, o Ítalo nunca foi meia, né? E o Ítalo jogou na posição dele. Então o São Paulo entrou de igual para igual contra o Corinthians, sem problema. O Corinthians usa aquele mesmo esquema que do Balsa. O Corinthians joga no 4-5-1, sempre jogou no 4-5-1, nas mãos do Tite. O Tite arrumou um esquema para o Corinthians. Então o Corinthians não é nenhum fenômeno, mas o Corinthians é um time ajustado, taticamente. O Tite ajustou esse esquema para o Corinthians. Então o Corinthians, o grande destaque do Corinthians é exatamente o esquema de jogo. O Corinthians joga no 4-5-1, ortodoxo, não muda, não abre. O Corinthians joga com um jogador na frente, hoje não tinha ninguém na frente, o Danilo é meia. E o Danilo já jogou ali de centroavante, fazendo pivô para aqueles que vinham de trás. O Corinthians tem 5 homens no meio campo e são 2 volantes e 3 meias, para os meias chegarem pelos lados. O Corinthians sempre jogou assim, né? E o São Paulo está fazendo esse mesmo esquema, né? O Balsa montou também esse 4-5 ortodoxo, não tem plano B nem plano C. O Balsa só joga do mesmo jeito. Era o 4-5-1, né? Com o Hudson, Thiago Mendes e o Cueva armando, Centurion de um lado e Michel do outro. Hoje, aliás, o Centurion jogou pelo lado esquerdo e o Michel Bastos pelo lado direito. O Balsa, a única novidade foi essa, né? O Balsa trocou de lado. O Centurion foi para a direita, né? E o Michel Bastos foi para a direita e o Centurion ficou do lado esquerdo. O Centurion, como sempre, não rende. Então, o São Paulo, no primeiro tempo, saiu ganhando, né? O Cueva fez aos 15, depois de uma jogada sensacional, tirou para dançar a defesa do Corinthians. Driblou para cá, driblou para lá, foi pênalti, claro. Ele mesmo bateu e converteu, fez 1-0. O São Paulo tomou o gol de empate, mas o São Paulo era melhor no jogo. Foi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo, né? Os dois esquemas batendo ali, muita gente no meio do campo, né? E muita bola dividida, né? E um jogo ali pau a pau, mas com o São Paulo melhor. São Paulo um pouco melhor que o Corinthians no primeiro tempo. E tomou, infelizmente, o gol do tal Bruno Henrique aos 21, né? 6 minutos depois. O Corinthians atacou, foi um ataque esporádico do Corinthians e a bola sobrou lá pro homem, que apareceu livre lá e cabeceou para fazer o gol de empate. Ficou 1-1, o São Paulo retomou as rédeas do jogo, foi sempre melhor, embora o Denis tenha sido exigido e tenha feito uma defesa espetacular no primeiro tempo, né? O São Paulo foi melhor. O São Paulo foi melhor, merecia sair vencendo no primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Paulo foi melhor ainda. No segundo tempo só teve um time em campo, o São Paulo.
né? O Corinthians não jogou no segundo tempo, não. O São Paulo dominou o jogo, o São Paulo teve força, muito bem no miolo da zaga com o Mike e Rodrigo Caio, né? E o meio-campo firme com o Hudson e Thiago Mendes, e o Cueva armando as jogadas com precisão, melhor no primeiro tempo, um pouco sumido no segundo tempo, mais um jogador muito importante, muito interessante, né? E com o ataque, né? O que faltou para o São Paulo foi isso, o ataque, faltou os gols, faltaram os gols, né? O São Paulo só não ganhou o jogo porque faltou a conclusão. Na hora da conclusão, o São Paulo não concluía, né? Nem o seu Centurion, que não conclui nenhuma jogada, chuta tudo torto, cruza errado, na hora do último passe, passa errado, passa para o adversário, dribla 1, dribla 2 e passa para o adversário, né? O Michel Bastos não brilhou no jogo de hoje, então entraram o Luiz Araújo, né? E Gilberto, o tal Gilberto, eu sei quem contratou esse Gilberto, pra que Gilberto? Né? Quem é esse Gilberto? Quem é Gilberto? Gilberto estava lá nos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos. O São Paulo foi buscar. O São Paulo tem até terça-feira, né, para contratar gente, para contratar alguém. O São Paulo ganhou dinheiro aí com a venda do Ganso, né? Então o São Paulo está com dinheiro no bolso, precisa contratar. Alô, Leco, abre os olhos, Leco, precisa contratar. São Paulo precisa repor. São Paulo precisa de 2 ou 3 jogadores e precisa de um centroavante. O São Paulo precisa de um homem para fazer gol. Foi isso que faltou para o São Paulo hoje. Se o São Paulo tivesse alguém, um goleador, se o Caleri estivesse em campo, o São Paulo teria ganho o jogo. O São Paulo foi muito melhor do que o Corinthians. Foi muito melhor. Melhor no primeiro tempo e muito melhor no segundo tempo, onde, repito, só um time jogou, só o São Paulo. Faltou concluir, né? O Luiz Araújo entrou, mas não entrou bem no jogo dessa vez. Eu esperava mais dele, né? Entrou aos 30 minutos o Luiz Araújo. Antes já havia entrado o Gilberto aos 26, mas também não resolveu, né? E depois entrou o Wesley. O Balsa adora o Wesley, né? Ele adora, ele é o Wesley Futebol Clube. Tem que pôr o Wesley. Se não puser o Wesley, chora à noite. Então, botou o Wesley, né? Pôs o Wesley no lugar do Ítalo. E o Wesley acabou perdendo um gol, né? Perdeu um gol, o Wesley. Uma bola que veio para ele, para bater, demorou demais para chutar, chutou fraco. E a bola acabou desviando no zagueiro e foi para escanteio. O Wesley perdeu um gol, né? E o São Paulo ficou no empate, né? Foi um jogo em que o São Paulo teve o domínio nos dois tempos, muito mais ainda no segundo tempo, mas não soube concluir. Faltou conclusão. Se o São Paulo tivesse um homem de área, São Paulo provavelmente teria ganho o jogo. Agora, entre mortos e feridos, como diria o outro, salvaram-se todos. O São Paulo não perdeu o majestoso, empatou por 1-1 e merecia ganhar. Porque, repito, se o destino quisesse privilegiar alguém com a vitória, nesse jogo esse alguém seria o São Paulo. Era isso que eu tinha a dizer, né? Depois desse empate, São Paulo 1, Corinthians 1, lá na arena de Itaquera, né? E com o São Paulo ali se aproximando da região dos 4 primeiros, né? E agora enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre num jogo duríssimo, né? É o próximo jogo do São Paulo, e depois a tabela fica um pouquinho mais benevolente com o São Paulo. É um momento ruim para o São Paulo, jogos dificílimos. Esse empate foi bom, né? Eu não posso dizer que o empate não foi bom. Foi bom na casa do adversário, empate no majestoso, até que pegou bem, né? Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, daquelas, né, de congestionar o trânsito em Piracaia, né, e que tenham harmonia e muita paz. Um abraço a todos. Até a volta. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.